Fala Geek, aqui quem fala é Felipe e hoje a gente mergulha na HQ DCKO Superman vs Capitão Átomo, edição número 1. E se você curte esse tipo de conteúdo, apoiar o canal com a sua inscrição e aquele like já ajuda demais. Agora, se você quiser ver os vídeos assim que são postados, antes de todo mundo, é só se tornar membro Geek do canal, por apenas R$ 3,99. É baratinho e faz uma diferença gigantesca para manter o canal vivo. Nathaniel Christopher Adam surge ao mundo em um grito que ecoaria por toda a sua vida, crescendo sem escolhas até admitir para si mesmo: eu não tinha muitas opções. Então eu assinei e fui para os céus. Quando o chamado do sacrifício chegou, ele encarou o destino de frente, afirmando em silêncio: eu tomei controle do meu futuro. A explosão que deveria consumi-lo o recriou, e sua voz interior deslizou entre assombro e descoberta. Eu renasci com poderes além do que podia imaginar, e me tornei mais. Assim, nasceu um agente do bem, um herói brilhante, mas também algo perigoso, uma arma. Contudo, existe um título que ele jamais aceitou carregar e ainda o persegue. No silêncio profundo do cosmos, a voz dele rompe como um trovão contido, dizendo: um deus. Mas pode me chamar de Capitão Átomo. Cada palavra carrega o peso de quem entende a própria essência, enquanto reflete que os átomos têm má reputação, explosões, radiação, mas são apenas blocos fundamentais do que tudo é feito. A energia dentro dele pulsa com ferocidade, avisa que não há volta e a sua convicção cresce quando afirma: esse poder dentro de mim é imenso e chegou a hora de finalmente aceitar meu verdadeiro destino. O confronto ganha um peso sufocante quando ele admite, quase com ironia amarga: já gritaram comigo algumas vezes, mas você não vive de verdade até ser gritado pelo Superman. A fúria do kryptoniano é intensa e ele observa: ele está com raiva, mais do que jamais vi. A lembrança do golpe que tirou a prima do Clark do torneio o atravessa enquanto pensa: ele não entende. Eu precisava avançar para a próxima rodada. A guerra que o cerca exige escolhas duras e ele conclui: quando estamos em guerra, fazemos sacrifícios. A tensão cresce até que a sua voz rompe o silêncio pesado. Terminou? Posso falar agora? A tensão se mantém enquanto ele encara Superman e solta um desafio contido: terminei? Então despeja a verdade sem hesitar. Aqui está o que eu vi. Você estava caindo, grandão. Lex, Coringa e os amigos dele estavam vencendo. E você estava preocupado demais com todo mundo para fazer o que precisava. O que o Batman disse? Entre no jogo, certo? Pode ficar bravo comigo, mas as coisas só vão piorar daqui para frente. A resposta de Clark vem sombria. Você e eu vamos conversar quando isso acabar, Nathaniel. Ele apenas devolve: senhor, sim, senhor. E lançado ao vazio entre mundos, pensa: não respondo a ele, mas vou vencer. Não importa quem eu tenha de enfrentar. A cidade inteira prende a respiração quando surge o anúncio implacável: Capitão Átomo, Superman. Para avançar, vocês devem lutar. Melhor de 3. A única forma de seguir em frente é lutar. Nathaniel solta um xingamento abafado enquanto encara o gigante azul que tenta acalmá-lo. Isso aqui está mexendo conosco, tentando nos fazer esquecer da ameaça real. Ele devolve com ironia: a verdadeira Metrópolis? Sério? Acha que eu tenho alguma vantagem aqui? Clark tenta alertar: isso escolheu você por um motivo, Nathaniel. Precisa ter cuidado. Mas ele cerra os punhos, energia pulsando como um sol engaiolado, e rosna com ferocidade crescente. E lá vem você de novo. Mas eu vou vencer! A explosão do impacto corta o ar quando o punho de Nathaniel atravessa a defesa de Superman, e sua voz vibra com um desafio. Você pode dizer o mesmo? O golpe lança o kryptoniano como um meteoro humano, arremessado através do concreto e aço, despedaçando cada andar até desaparecer em uma trilha de ruínas e dor. O estrondo ecoa pela cidade como um aviso sombrio, enquanto o Capitão Átomo observa o estrago com frieza quase militar, admitindo apenas para si mesmo: espero que Superman saiba que isso dói tanto em mim quanto nele. Entre destroços e fumaça, Superman emerge ferido, mas atento, sua voz carregada de urgência: Capitão Átomo, o que você está fazendo? O coração fabrica realidades, esses prédios podem estar cheios de pessoas de verdade. A resposta de Nathaniel vem fria, atravessando o ar como lâmina: isso é discutível. O choque entre os dois explode em luz e força bruta.
um estalo que rasga tudo ao redor. E no meio da tempestade de energia, Superman solta a verdade que Nathaniel se recusa a ouvir. Na verdade, não é discutível. A batalha se torna pessoal quando Superman tenta contê-lo e pergunta sufocado pelo impacto: "O que você?" Nathaniel responde com um brilho feroz nos olhos: "Agora você está entendendo. Já lutamos antes, Superman, mas dessa vez precisamos ir até o fim. Você ouviu, Time Trapper?" O chão estremece quando ele ruge, sem piedade, liberando uma descarga que lança Clark pelos céus. O kryptoniano tenta resistir, gritando "Não!", apenas para ser atingido novamente. Dois golpes secos que ecoam como marteladas no destino de ambos. Por fim, Clark recua, buscando outra solução, enquanto Nathaniel sentencia, carregado de convicção fria: "É melhor que eu vença, grandão." A determinação de Nathaniel assume um tom quase profético quando ele avança anunciando sem hesitação: "Você sabe como isso termina, certo? O vencedor ganha o poder de matar Darkseid." A energia pulsa nos punhos enquanto provoca: "Eu sei, você já lidou com Kryptonita recentemente, mas consegue sobreviver a esse giro de 1-2?" Ele desfere o primeiro golpe com força brutal. Energia de sol vermelho. Superman é lançado para trás, vulnerável e exposto, exatamente como o Capitão Átomo queria. O segundo impacto vem carregado de veneno verde, cruel e preciso, enquanto Nathaniel sentencia no meio do ataque: "E Kryptonita?" Superman cambaleia ferido, mas ainda firme. O bastante para murmurar: "Talvez você esteja certo. Talvez eu não consiga ser tão implacável. Mas eu conheço você, Nathan. Você nunca mataria alguém a sangue frio." A resposta vem carregada de mágoa antiga quando Nathaniel rosna: "Você não me conhece. Nem o que eu passei. Pense em todas as vezes que meu traje explodiu. Todas as vezes que fui lançado através do tempo e do espaço, perdido. E você nunca procurou por mim." A energia abrasadora o envolve enquanto Clark pergunta apavorado: "O quê? O que você está fazendo?" Nathaniel o ergue pela gola, drenando seu poder. Ou, se preferir, ajudando você. "Você não queria esse torneio, então estou ajudando você a sair dele, de uma vez por todas." A explosão atravessa o céu como um trovão que rasga a própria realidade. E no rastro incandescente do impacto surge algo ainda mais perigoso: a fome de poder. Nathaniel observa as chamas tomando forma ao redor do coração e sua voz vibra com uma mistura de assombro e ambição. "A energia ômega. Você sente isso? O coração. Os fogos estão queimando. Estamos chegando mais perto do centro e do seu poder." Seus olhos brilham como lâminas vivas enquanto ele sussurra fascinado: "É diferente de tudo que já senti. Com isso, podemos parar Darkseid e salvar o mundo." Quando a regeneração do primeiro round se completa, Superman ressurge imponente e a sua voz corta o ar com desconfiança. "Depois do que você fez com a Supergirl, fico pensando se é o poder falando ou se está pensando só em si mesmo." Nathaniel não desvia nem suaviza: "Não estou arrependido de derrubar sua prima ou chutar sua bunda, escoteiro. Estamos em guerra, e eu estou fazendo o que você não faz." O aviso ecoa quando o segundo round começa: "Escolha sua forma. Escolha a arena." Ele analisa suas versões possíveis, ponderando minhas versões passadas e futuras. Todas poderosas, mas drenáveis. Escolhas. Mas sei exatamente o que fazer. A melhor estratégia é trazer minha arma mais forte. Superman observa e pensa: "Sei qual forma você vai escolher. E terei segundos para agir." Então a sentença cai: "Você escolheu." Quando a escolha se revela, o ar parece tremer. Em algumas realidades, eu fui Monarch, um deus que podia controlar o tempo e espaço. Diante dessa forma colossal, Superman responde à altura, assumindo a versão mais distante e poderosa de si mesmo, Superman Prime, do século 853. Nathaniel reconhece a lógica daquele duelo de titãs, murmurando: "Talvez finalmente estejamos entendendo por que estamos aqui." Mas isso não será suficiente. A transformação dourada ilumina tudo ao redor antes que Prime dê um passo à frente, analisando o desconhecido à sua frente e perguntando com um sorriso contido: "E então, para onde o coração nos mandou agora?" Quando o cenário muda, Prime reconhece o lugar e solta firme: "Minha cidade natal?"
Se você queria me atingir na emoção, errou. Só me lembra pelo que estou lutando. Monark pousa ao seu lado, pesado como um presságio, e Prime completa. Queremos salvar quem amamos, o mundo que amamos. A resposta vem seca, então lute por isso. Em seguida, o chão explode num clarão enquanto o Superman dispara pelo céu. Monark rosna. Correr não vai ajudar, Superman. Mas Prime rebate. Não estou correndo. Ao ver o sol se aproximando, Nathaniel provoca. O sol? Vai absorver mais radiação? Eu dreno isso também. Então Prime revela o verdadeiro plano. Não. Esse é um truque que o Flash me contou. Preciso dessa forma para reunir força suficiente. O cosmos inteiro parece prender o fôlego quando Prime acelera, arrastando o Monark por um túnel de energia que racha o espaço. A luz some, substituída por um silêncio gelado, e então o plano se revela. Prime circula um planeta moribundo, mergulhando tudo em frio absoluto até que as montanhas de gelo engolem a superfície. Monark despenca imóvel, atônito. Eu não consigo me mover. O que você fez? A resposta vem com a serenidade de quem apostou tudo. Usei cada gota de poder que tinha. Átomos e campos quânticos podem ser desacelerados pelo frio extremo, até nós. Mas depois de uma vida no Sol, ainda tenho força o bastante para superar você. A regeneração os envolve em luz enquanto o anúncio ecoa. Round 2 completo. Escolha sua forma. Superman Prime encara Nathaniel com sinceridade pesada. Sinto muito pelo que vai acontecer agora, Capitão Átomo. Nathaniel respira fundo, admitindo: eu sei onde errei da última vez. Superman o alerta: seja cuidadoso. Precisamos ser nós mesmos. Não podemos perder quem somos nesse jogo distorcido. Mas Nathaniel sente outra verdade queimando. Agora eu senti o mesmo poder ômega que você sentiu. É intoxicante. Mas quanto mais chegamos perto do coração, mais ele nos manipula. Mesmo assim, ele toma sua decisão, firme como uma sentença. Desculpe, mas sei o que precisa ser feito. Em vez de uma forma, eu vou escolher. O instante em que Nathaniel assume todas as suas formas reverbera como um nascimento cósmico, sua voz carregada de poder absoluto. Todas elas. Eu sou todo poder. Diante disso, Superman declara sua própria escolha: ser eu mesmo. Me recuso a ser moldado por esse lugar. Mas a arrogância grandiosa do novo monolito metálico domina o espaço. Bobo. Posso controlar tempo, espaço, realidade. Tudo combinado. O coração quer uma nova era e eu serei o único capaz de recuperá-lo. Superman tenta alertar: não precisamos lutar até a morte. Contudo, algo muda no coração. Fervendo com energia instável, Nathaniel sente a realidade em si. Posso tocá-la agora. Está batendo na palma da minha mão. O impacto entre eles rasga o cenário e Superman sente a realidade cambalear enquanto pergunta: o que está acontecendo? Fragmentos do passado de Nathaniel estilhaçam o espaço ao redor e Clark percebe o horror. Você desafiou o coração, então ele está usando seus próprios poderes contra você, empurrando você de volta para a sua própria linha do tempo. Cada memória o puxa como correntes invisíveis, mas Nathaniel ruge contra o destino. Não importa, eu vou jogar do jeito dele. Eu vou vencer de qualquer forma. A fúria o domina. Golpes caem com desespero febril e Superman, tentando alcançá-lo, só consegue perguntar, entre o choque e a dor: o que entrou em você? Enquanto a realidade se desfaz ao redor deles, Nathaniel revela a ferida que o move. Quando entramos no torneio, o coração me mostrou o mundo que eu poderia criar. Um mundo que não precisaria de um soldado como eu. Pela primeira vez na vida, senti que tinha controle do meu futuro. Que meu destino era meu. Superman encara a dor por trás da fúria e confessa: mas ele me mostrou o que eu queria no meu coração também. E não sou melhor do que você. Só não tenho o direito de escolher como o mundo deve ser. Nathaniel explode. Então o que está fazendo aqui? E Clark berra com convicção: eu confio nos meus amigos. Acredito nos meus amigos. Mas quando Nathaniel ameaça usar sua própria história como arma, o alerta surge urgente: pare! Você não sabe o que isso pode causar à sua própria história! Quando Superman percebe o que Nathaniel está prestes a fazer, ele avança em desespero. Espere, o que você? Mas o capitão, consumido pela convicção incendiada do coração, rebate com brutal franqueza: história não significa nada para mim.
Qual o sentido de tê-la se não estou disposto a sacrificá-la para salvar todos? Isso precisa ser feito e sou eu quem vai fazer. Clark vê as memórias distorcidas sendo arrancadas do tempo e grita: "E seu coração falando, Nathan?" Ele recebe apenas um rugido de fúria. E daí? O golpe seguinte explode como sentença, acompanhado da ameaça devastadora. Engula uma bomba de origem. A detonação engole Superman em fogo vivo, um clarão que parece apagar até o próprio tempo. Enquanto os fragmentos de realidade se dispersam, Nathaniel observa o rastro deixado pelo golpe e sussurra, devastado e exultante ao mesmo tempo. Tudo se foi. Meu passado, minha vida, tudo quebrado. Mas valeu a pena. Finalmente tenho controle do meu futuro. O eco da explosão ainda vibra quando ele ergue os punhos e brada ao vazio. Isso foi 2. A luta acabou. Eu venci. Ouviu isso, coração? Em seguida, declara sua vitória com uma ambição febril. Eu venci! O mundo será meu! Mas uma sombra à sua frente responde firme, cortando a euforia pela raiz. Ainda não. Do clarão que devia ter sido seu fim, Superman ressurge transformado, irradiando um poder que não pertence a nenhum tempo ou versão conhecida. Sua voz corta o ar como lâmina. Você cometeu um erro, capitão. Mas está corrompido demais pelo coração para enxergar. Nathaniel mal encontra palavras. O quê? Quê? E então a verdade explode diante dele, tão brutal quanto o impacto que o lança para trás. Aquele seu truque, de algum modo, combinou os nossos poderes. A nova fusão de poder transforma Superman em algo implacável e sua voz vem como sentença. Agora, vou usar isso contra você. Vou drenar sua energia do mesmo jeito que drenou a minha. Nathaniel se agarra ao desespero, murmurando: Não, não, posso controlar o tempo. Vou rebobinar até o começo deste round. Mas Superman o bloqueia com firmeza. Eu não posso deixar que você fazer isso, capitão. O pânico toma Nathaniel. Não faça isso! Se eu explodir, serei teleportado para fora da competição, sem saber onde ou quando vou cair. Não vou estar no controle. Superman segura seu ombro, pesaroso, decidido. Eu sei. Sinto muito, Capitão Átomo. O grito final rasga o ar. Não! Antes que a luz o consuma por completo. Superman vence, mas o triunfo pesa demasiado enquanto a energia vermelha se arrasta ao seu redor. Lembrando que cada passo adiante cobra um preço. Ele encara os próprios punhos sentindo o eco do poder do coração crescendo, avançando sobre ele como um predador silencioso. A queda do Capitão Átomo martela sua mente. Se aquele poder foi capaz de corromper alguém tão resistente, o que fará com ele? Antes que possa respirar, o chamado ecoa de dentro do portal cintilante, exigindo sua presença para o próximo confronto. A torre de vigilância mergulha em tensão quando o fluxo do tempo volta a acelerar, e a preocupação estampada em Grodd só encontra silêncio nas palavras enigmáticas do Forjador de Mundos. Algo nas profundezas do multiverso se desperta, queimando com energia ômega. E a verdade oculta finalmente se revela quando o Time Trapper encara o horror diante de si. Aquilo que julgavam controlar já reivindica sua própria existência. No instante em que ele tenta afastar o inevitável, uma mão monstruosa o segura, acusando-o de ter confiado demais, de ter acreditado em esperança quando deveria ter percebido a ameaça. O estilhaçar da falsa realidade anuncia o fim da farsa. No vazio que se abre, uma silhueta revela verdades que queimam mais do que qualquer raio ômega. Todo o futuro já estava condenado, moldado para servir apenas um Deus que nunca permitiria outro caminho além do seu. Ele admite o ódio, mas também a precisão cruel das palavras de Doomsday. Não existe rota que não levasse ao domínio de Darkseid. Essa foi uma pincelada da história da HQ DCKO Superman vs Capitão Átomo. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para acompanhar de perto mais histórias como essa. Valeu!